Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar um pouquinho aqui sobre manutenção produtiva total, e como que ela promove para a gente a eficiência industrial aí nas nossas plantas, beleza? Bom, o que é a manutenção produtiva total, né? Ela surgiu como uma filosofia ali dentro da melhoria de processos produtivos, certo? E ela busca o quê? Maximizar a eficiência dos equipamentos, eliminar as perdas e aumentar a produtividade. Então a partir disso, né, o que a gente tem de objetivo? É melhorar a qualidade dos nossos produtos, reduzir custo e promover segurança, beleza? Como que a gente vai fazer isso? Através da manutenção. Então a gente consegue, a partir da manutenção produtiva total, elaborar um plano de manutenção que faça com que as manutenções preditivas, preventivas e corretivas, elas sejam organizadas de forma a não gerar paradas de produção e também fazer com que os custos eles sejam reduzidos, né? Como é que surgiu esse conceito de manutenção produtiva total? No Japão, nos anos 50, a gente tinha um cenário pós-guerra ali. O Japão ele saiu perdedor, né, da guerra e aí ele estava muito devastado. Então, se tinha uma coisa que eles não podiam admitir que acontecesse numa planta industrial, era retrabalhos e falhas e paradas de produção também, né? Então, junto a isso, né, nessa mesma década surgiu a parte ali de melhoria contínua, surgiu a filosofia de Lean Manufacturing também, né, que é o sistema toyotista de produção, e o MPT ele surgiu junto para garantir que a eficiência ela fosse garantida nos processos produtivos, beleza? A Toyota ela pegou um pouco desse conceito e fez uma melhoria, né? Ela acrescentou um tipo de manutenção. Então, bom, a gente tinha ali três tipos, né? A gente tinha a manutenção preventiva, a gente tinha a manutenção corretiva e aí tinha também a preditiva, né? Que era a partir ali de sensores, de relés, esse tipo de coisa. A Toyota, ela inventou um novo conceito que se chama manutenção autônoma, né? Onde os próprios operadores eles eram capazes de fazer pequenas manutenções, beleza? Em 1971, esse termo manutenção produtiva total foi criado por um instituto de manutenção lá do Japão e esse instituto ele pegou essa filosofia, né, e fez uma adequação, né? Basicamente fez uma espécie ali de adequação em norma ISO, né? Para definir os pilares da manutenção produtiva total e estabelecer os conceitos principais dela, beleza? E a manutenção produtiva total ela se globalizou a partir dos anos 80, né? Que se a gente for pegar o contexto ali, nos anos 80 a gente teve uma puta de uma corrida produtiva, onde as empresas elas estavam sempre ali buscando se modernizar e fazer com que as perdas de produção fossem mitigadas o máximo possível. E aí a gente teve, junto com a globalização do MPT, a gente teve também a globalização do Lean Manufacturing, né, do sistema toyotista de produção. Então é por isso, né, foi nesse contexto aí que o MPT ele surgiu e se tornou tão popular aí. Aí vamos pegar aqui os oito pilares da manutenção produtiva total. O primeiro deles, né, é a manutenção autônoma, né, que foi criada ali pela Toyota, onde os operadores eles cuidavam do dia a dia dos equipamentos, né? Então os próprios operadores faziam a limpeza de um filtro, os próprios operadores eles eram capazes de fazer uma troca de ferramental, todo esse tipo de coisa era feito pelos operadores e não pelo sistema de manutenção. Por quê? Vamos pegar o exemplo aqui de uma empresa que tem a sua sede em um local e que tem uma unidade filial próxima, né, ali 50 quilômetros. A empresa ela iria ter que deslocar a equipe de manutenção sempre, toda vez para poder fazer uma manutenção que os próprios operadores poderiam fazer, lavar um filtro, alguma coisa do tipo. Um outro pilar aqui, a manutenção planejada. A partir do ciclo de vida do nosso maquinário, né, e entrando aqui um pouquinho de análise de ciclo de vida, a gente tem que o ciclo de vida de um material se dá pelo seguinte: um maquinário
ele começa o seu ciclo de vida com uma baixa necessidade de manutenção, certo? Então ele ali é a sua fase assim mais produtiva. E aí a gente tem uma fase em que essa produtividade ela se estabelece e continua linear, né? E a partir dessa linearidade, a gente vai observar com o decorrer do tempo a queda de produtividade. Isso são as três fases ali do ciclo de vida, né? Então, a gente consegue definir o planejamento de manutenção de uma máquina fazendo a rastreabilidade de qual fase do ciclo de vida ela está, certo? Então, isso faz com que a gente consiga maximizar o nosso tempo de manutenção e aí fazer com que a manutenção produtiva total ocorra e reduza os custos, beleza? Manutenção de qualidade. A gente detectou também, foi detectado ali no conceito de manutenção produtiva total, que a manutenção ela não serve somente para fazer um maquinário funcionar, independente de qualquer coisa. Ele precisa funcionar bem para que o produto que seja processado por ele também saia muito bem acabado, né? Para que a garantia da qualidade ela seja sempre garantida ali pela manutenção, beleza? Um outro pilar também é educação e treinamento, que é promover ali a capacitação contínua para a equipe, para que elas entendam como o maquinário funciona, como fazer a manutenção da forma correta e também fazer com que elas entendam que quanto menos manutenção o maquinário tiver, quanto menos, quanto menos tempo gasto com isso, mais produtividade a empresa vai ter, certo? Os 8 pilares da MPT, continuação, né? Controle de equipamentos. A gente consegue fazer o controle desses equipamentos a partir do ciclo de vida e aí a gente consegue visualizar a curva de falhas desse equipamento. A partir disso, a gente consegue ter toda a base gerencial, a gente consegue monitorar o indicador de confiabilidade do equipamento, a gente consegue ter o indicador de manutenabilidade do equipamento também, e aí a gente consegue ter diversos indicadores que fazem com que a gente visualize em qual fase o equipamento está e se ele está sendo rentável para a empresa ou não, beleza? Sobre segurança, higiene e meio ambiente. Isso é um outro pilar que o MPT estabeleceu, que é reduzir os acidentes e os riscos ambientais. Como que a gente faz isso? Garantindo que a manutenção esteja em dia e que não ocorra vazamento de óleo, que não ocorram quebras, né, que podem gerar acidentes de trabalho, beleza? O outro pilar que surgiu ali no MPT foi o Office TPM, né? Hoje em dia, aí no século XXI, a gente vê que as empresas, né, não só indústrias, elas utilizam o TPM, perdão, eles utilizam o 5S, o Kaizen, a melhoria contínua, né? Isso tudo foi gerado na indústria. Só que depois de um tempo ela foi adaptada para que servisse também para os conceitos pro dia a dia ali de um escritório, né? Então o TPM também aconteceu isso, né? O TPM hoje ele é usado para melhoria contínua em processos administrativos e não só isso. O TPM ele foi introduzido também em bens de consumo, né? Hoje a gente tem, por exemplo, vamos pegar aqui o nosso carro. A gente consegue hoje trocar a paleta ali do limpador do para-brisa do nosso carro sem problema nenhum. Tem duas travinhas ali, a gente aperta, tira a paleta velha, coloca a nova e aperta a travinha de novo. Então isso é um conceito que surgiu no TPM, hoje é aplicado, né, não só em indústrias, mas no dia a dia de todo mundo. Eu tenho certeza que no seu dia a dia você vai visualizar alguma coisa que foi criada no TPM e que hoje você faz e que nem imagina que passou por todo esse processo, né? Uma outra coisa também, melhorias focadas, né? Então a gente tem aqui o surgimento do conceito de equipes multifuncionais que visam identificar no processo problemas crônicos e essas equipes multifuncionais elas são utilizadas, né, estrategicamente para que o conhecimento, o know-how de cada uma venha trazer soluções que tenham eficiência, né, para mitigar o problema crônico ali que está acontecendo em determinado processo, produto ou maquinário. Ponto-chave para o engenheiro de produção. Como que a gente faz para implementar o MPT nas empresas, né? Primeira coisa, a gente precisa ali do comprometimento da alta direção, né? Porque o MPT ele é uma mudança de cultura, né? A gente vê ali a separação do nível organizacional. Então, se antes a manutenção era feita somente pelo setor de manutenção,
agora ela é feita pelos operadores. Então você entende que talvez os operadores venham a pensar, opa, fazer a manutenção do equipamento não é meu dever, não é minha tarefa aqui. Então essa mudança de cultura, ela, ela precisa acontecer. Então a gente precisa ter um planejamento sólido para que a gente consiga fazer a gestão dessa mudança e precisa fazer a responsabilização, né? Esse termo responsabilização eu botei para o brasileiro, porque esse negócio de ficar usando termo em inglês não é comigo, mas esse é um conceito também que surgiu na gestão de mudança, né, que se chama accountability, que é basicamente trazer as novas responsabilidades e, junto com o plano de gestão de mudanças, fazer a introdução aos poucos dessas novas funções ali para o operador ou para a função específica ali que vai ter a mudança, né, que vai sofrer a mudança. A gente tem também a parte de treinamento contínuo, que é adaptar os diferentes níveis organizacionais com aquelas mudanças que estão ocorrendo aí, beleza? Passos práticos aqui para implementar o MPT. Definir as atribuições de cada cargo, beleza? Repadronizar o processo. Então, antes a gente tinha, no dia a dia da empresa, era só feito a limpeza do maquinário pelos operadores. Agora, a gente tem, além da limpeza, a manutenção autônoma. Então, todo dia o operador, no final do turno, ele vai fazer a limpeza do equipamento e após a limpeza ele vai verificar os níveis de reservatório de óleo do equipamento. Então, sabe, isso a gente precisa repadronizar no nosso processo e colocar ali nas instruções normativas do processo, beleza? Medição de resultados, né? Como eu falei, o MPT ele traz para a gente ali diversos indicadores que a gente consegue gerenciar. E o OEE ele é um indicador de eficiência geral do equipamento, né? Que vai unir ali o produto, né? Entre os indicadores de disponibilidade, confiabilidade e qualidade. Então, a partir desses três, a gente vai conseguir o nosso OEE. E a partir desse OEE, a gente vai identificar se o nosso MPT está sendo eficaz ou não ali, para garantir que a máquina esteja sempre rodando em boas condições. Beleza? Se não estiver rodando em boas condições, aí a gente volta um pouco e vai fazer a análise de causas raízes. Né? E aí a gente pode fazer essa análise de causas raízes por diversas metodologias. Né? A gente pode fazer o FEMEA, a gente pode fazer o FTA. A gente tem diversas ferramentas aí na gestão de manutenção que podem auxiliar a gente a analisar as causas raízes e mitigar os problemas. Fechou? Conclusão aqui, o MPT ele traz para a gente um futuro muito mais produtivo. Essa metodologia ela é muito eficaz mesmo, para fazer com que ocorram menos paradas de produção e a gente consegue garantir que os equipamentos eles sejam de fato eficientes, que não gere retrabalho e também que faça com que a equipe seja engajada na manutenção ali do equipamento, né? E com isso a gente reduz custo entre esse vai e vem aí da equipe de manutenção, beleza? Então, isso foi mais um vídeo mesmo que eu quis gravar para tirar um pouco dessa sensibilização, né? Que o pessoal, quando vê o MPT, acha que é um bicho de sete cabeças, mas na verdade não é. É só um sistema gerencial como qualquer outra coisa, um fluxograma, ou então um 5S. Então é isso. O MPT é isso.